Queremos aproveitar o tempo, depois teremos uma apresentação também. Para ganharmos esse tempo precioso, quero convidar aqui à frente meu amigo pastor Sebastião Júnior, que está conosco esse final de semana. Ele está com a sua família, porém eles não estão nesse ritmo, de vir em todos os cultos. Só o pastor que vem, então ele não teve como fugir dessa responsabilidade. Quantos aqui não conhecem o pastor Sebastião Júnior? Levante a mão. Aqui já temos um grupo maior pelo culto pela manhã, a grande maioria conhece. Agora vocês passam a conhecer. O Júnior é da cidade de Arapongas, pastoreia uma igreja a qual eu pertenci, a igreja de Apucarana. Por 15 anos nós moramos em Apucarana, hoje o Júnior está à frente dessa igreja. Jonatas, fecha o restante dos canais, por favor. E é uma agenda quase que anual, Júnior? Já faz um bom tempo que ele vem nos abençoar. Eu queria que você estendesse as suas mãos, por favor, nós vamos agradecer. Pai, obrigado, porque a gente pode falar contigo e a gente ouve a tua voz. O Senhor fala de diversas formas e, assim como o Senhor falou conosco nessa manhã, use o teu Filho para ministrar aos nossos corações. Em Cristo, por Cristo e no nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus continue em sua vida, no seu coração, na vida de sua família. Amém? Sempre bom estar aqui, sempre bom estar nessa igreja. Conheço há muitos anos, tenho um carinho. Passar por aqui e ver algo tão bonito Deus fazendo no meio de vocês. Uma igreja bíblica que tem a graça de Jesus, um lindo louvor e tão atuante, tão ativa, e você percebe uma igreja com relacionamentos carregados de afeto, de carinho. Também pela minha amizade com o pastor Joésia, já de muitas décadas, aí tem uns 25 anos de amizade. E hoje eu estou pastoreando a igreja que ele cresceu. Então ele era adolescente. Então, se você tiver alguma coisa contra ele, precisando de uma vingança, nada que você me pergunte, me dando uma boa grana, eu posso te dar muitas informações para te ajudar e fazer alguma coisa contra ele, tá bom? Brincadeira. A única coisa que eu tenho contra ele, a dívida é do amor, mas é bom estar aqui. E é bom saber também lá, toda vez que eu chego lá, eu lembro dele, naquela igreja que ele cresceu, viveu boa parte da vida dele. Tanto é que, quando pensa no seu pai, qual foi a igreja dele? É lá, Joazinha, Apucarana. E ali ele tem muitos amigos, é uma família muito querida. E aí, quando eu faço visitas, e essas visitas daqueles irmãos mais antigos, que estão na igreja há 20 anos, é sempre uma visita onde a família deles vem para o assunto, a gente fala sobre eles, conversa sobre a família do pastor Hilton. Tem umas que chegam, isso daqui foi ele que deu, isso daqui é da época dele. Então, é uma igreja que também tem muito carinho por toda essa família. E a gente agradece ao Senhor por isso. A Ellen não está aqui, sou casado com ela, para quem não me conhece, está vendo a primeira vez, casado desde 2006. Ela vai estar à noite. Sou o pai do Felipe, que tem 11 anos, e do Henrique, com 7 anos. E eles estão descansando nesse momento. E a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus, ok? Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou continuar a mensagem que eu fiz parte dela pela manhã. Então, nós vamos ler a partir do versículo 17. João 11, 17. De manhã não, no primeiro culto, a gente trabalhou sobre essa questão de uma família, de um amigo que Jesus ama. Até a identificação da notícia não é nem pelo nome, foi o amigo que você ama está morrendo. E a gente falou sobre essa ideia de o amor de Deus como uma certeza que
nós não iremos passar por questões difíceis na vida. Pessoas que Jesus ama também passam por momentos delicados na sua história, na história da sua família. O fato de sermos amados por Jesus não quer dizer que a gente está anestesiado das lutas e das angústias desse mundo. Falamos um pouco sobre essa questão que é muito falar de uma fé triunfalista, onde a gente faz algumas declarações e tudo muda, e como esse texto não nos mostra isso, e dessa afirmação de Jesus sobre que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então existe uma história para além da história, existe a glória de Deus se manifestando, e é nesse ambiente que pela fé nós vivemos, um ambiente onde Deus é glorificado mesmo nas situações mais inusitadas, inexplicáveis e difíceis. Então nós somos chamados a enxergar a vida por esse óculos da história da redenção, como Deus é glorificado nas situações delicadas como essa, de um amigo que está prestes a morrer, de um calendário de Jesus que não cumpre a partir da emergência, dizendo, olha, está prestes, ele fala, vou ficar aqui mais 2 dias, eu não vou arrumar as malas, não vou sair correndo. Todo mundo faria isso, essa é uma notícia que nos mobiliza para a resolução desse negócio. Qualquer pessoa que diz, ó, teu amigo está morrendo, ele não faz isso. A agenda, o calendário de Jesus tem a ver com a glória de Deus, e como é difícil a gente compreender Deus sendo glorificado quando as coisas não vão bem. Então foi uma outra coisa que a gente falou, e a gente terminou pensando no amor de Deus sobre as nossas vidas, que é esse amor que não é egoísta, que deixa ir, esse amor que faz com que todo o nosso medo seja dissipado, e esse amor que nada pode nos arrancar dele, como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8. Então agora eu vou para o segundo momento, é o momento que o movimento de Jesus vai até esse lugar, essa casa que era uma casa que Jesus visitava de forma permanente. Essas 3 pessoas estão sempre dentro dos relatos do Evangelho, você percebe que há uma relação muito próxima com Jesus, e agora a gente chega para esse momento que ele se dirige, e novamente algumas coisas são ditas nesse momento que ele se aproxima do túmulo, e como a gente pode aprender sobre isso. Chegando Jesus, versículo 17, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O que acontece é que a morte chegou, a lágrima entrou na casa de Marta e Maria. Existem várias pessoas consolando essas 2 irmãs diante dessa triste notícia. Tudo nos leva a crer que foi uma morte repentina, algo não anunciado, aquela coisa que chega e arranca a pessoa de perto da gente. Não é aquela morte doce, né? Alguns dizem que os avós existem para muitas coisas, mas uma delas é para mostrar para os seus netos, para suas crianças, que a morte é doce, porque quando uma criança vê um avô já avançado, ele compreende a vida de uma maneira mais bela. E isso não é o que está acontecendo aqui. Essa morte é dura, é amarga, é difícil de ser elaborada. É aquela morte que você diz, poderia ter sido diferente. Está todo mundo consolando, está todo mundo ao redor, e Jesus se aproxima. E ele se aproxima novamente, fugindo toda a lógica, todo entendimento humano, porque quando falam para ele que agora não adianta mais a pressa, Lázaro está morto, e aí ele vai dizer, eu me alegro porque eu não estou lá, diante da fatalidade. Eu me alegro porque quando ele deu o último suspiro, eu não constatei isso, nos parece um pouco estranho, não é? Essa alegria
diante de uma realidade onde todo mundo está chorando. Ele vai dizer isso no versículo 15, dessa alegria em não contemplar a morte do seu amigo. E a hora que ele está se aproximando, Marta sai correndo, vai até ele e diz: aconteceu. É muito triste. Lázaro está morto. Ele queria muito te ver, nós queríamos muito te ver. E nós cremos tanto em você. Cremos que todo esse roteiro poderia ter sido diferente. Cremos que agora nós poderíamos estar celebrando a vida e não chorando o luto. Cremos que se você tivesse cumprido o nosso pedido e tivesse entendido a profundidade do amor de Lázaro por você e o desejo de se encontrar, tudo isso seria diferente. Se você estivesse aqui, essa história teria um outro roteiro. E aqui é uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã. Sobre esse negócio da gente constatar uma realidade e a gente dizer poderia ter sido diferente. A tendência que a gente tem de dizer, se fosse desse jeito, não teria acontecido isso. Se Deus tivesse feito isso, eu não estaria passando por esse acontecimento. Se lá atrás a gente tivesse feito outras coisas, agora nós não teríamos passado por isso. Se Deus tivesse explicado antes a história, eu teria feito um outro caminho. Se Ele tivesse dito que não chegaria, quem sabe a gente colocaria Ele consultando com o próximo médico. A gente procuraria uma outra saída. E a gente vive buscando explicar a nossa história a partir de um ser, a partir de uma possibilidade. Quando é difícil constatar a realidade, a dureza daquilo que os nossos olhos estão contemplando, a gente começa a olhar pelo retrovisor e tentar perguntar para Deus o que poderia ter sido feito para que a gente pudesse ter uma vida diferente. Inúmeras pessoas adoecem diante dessa pergunta ou dessas inúmeras possibilidades, onde a gente não consegue ter a coragem de explicar a nossa vida pela fé em Cristo Jesus, mesmo quando a realidade foge àquilo que a nossa fé desejava que fosse diferente. E aí a gente se aproxima de Jesus e diz: se você tivesse curado, se você tivesse feito isso, se eu não tivesse mudado de cidade, se eu não tivesse casado com essa pessoa, se eu não tivesse feito isso, isso ou aquilo. Existe uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é Versões de Mim. Não sei se você já leu isso. Nunca leu? Ele vai falar Versões de Mim, é uma história de um homem que está em um bar imaginário. Ele está sentado sozinho. E de repente ele pede algo para beber e quem vai atendê-lo é uma pessoa semelhante a ele, é como se fosse ele mesmo. Ele se assusta e diz: ué, quem é você? Ele fala: eu sou você. Eu sou você. Eu sou você se você tivesse construído a sua carreira no futebol. Mas como seria a minha vida? Não, você teria ido muito bem. Você faria um teste no Botafogo, se tornaria o goleiro, mas aos 45 do segundo tempo, na final do Carioca, o cara chutava uma bola, passava pelas suas pernas e você seria um fracasso. Você faria com que toda a torcida do Maracanã lotado experimentasse de uma derrota contra o seu grande rival na final do Carioca. E aí chega um terceiro, e falei, ele assusta ele também, falou: quem é você? Não sou você se tivesse pegado aquela bola aos 45. E aí? Teria ido para o pênalti. E o que aconteceu? Não, pênalti você foi um monstro, você pegou 3, foi um espetáculo. E a partir disso você fechou um contrato com a Europa. E o que aconteceu? Na hora que o avião decolou, no meio da viagem, houve uma queda e você morreu. Chega o outro, e aí ele se assusta e fala: quem? Não, sou você se tivesse passado naquele vestibular de engenharia.
E foi brotando inúmeras possibilidades. Aí se você tivesse casado com a Mariazinha, com a Joaquina, com essa, e foi. E de repente naquele bar imaginário tinha inúmeras pessoas que eram versões desse mesmo homem. E a constatação foi que ele era a melhor versão de si mesmo, que a melhor história que ele poderia ter vivido é aquela que ele estava experimentando naquele momento. O que isso tem a nos dizer? Que muitas vezes é complicado a gente ficar remoendo esse tipo de frase de Marta. Se fosse assim, se tivesse ido daquele jeito, eu me lembro do meu pai, quantas vezes eu tive que conversar com ele, consolar, diante da dura realidade da morte da minha mãe, e ele me perguntava se eu tivesse ido no outro médico. E se a gente tivesse procurado antes? Se o exame tivesse saído com 15 dias de antecedência? E aí um dia eu preguei sobre a graça de Deus e ele me ouvia. E eu dizia que a graça de Deus permitiu a gente existir e existir com qualidade. Então qualquer vida, por mais curta que seja, é fruto da graça de Deus e de sua bondade. A gente não pode remoer uma existência curta, achando que isso é um castigo. No outro dia, andando com ele no carro, ele falou: como foi bom ouvir aquilo, meu filho. Porque eu olhava para o meu passado e tentava ver o que eu havia feito de ruim, para que Deus estivesse me castigando nesse dia. Então, se eu não tivesse feito isso, feito aquilo, lá na juventude, quem sabe eu teria sua mãe. Mas ontem eu entendi que a vida, por mais curta que seja, é um presente de Deus e ela deve ser desfrutada para a glória de Deus. Mas é difícil viver com isso. Constatar a realidade e arrancar o ser. Se Jesus estivesse na minha casa, se Jesus tivesse tocado no meu filho, se Jesus tivesse chegado antes, se Jesus tivesse me avisado. Esse é o grande dilema de Marta. E depois Maria também se aproxima de Jesus com a mesma frase. Olha o que diz o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é o ser da sua vida hoje? O que você está dizendo para Jesus? Se fosse feito isso, eu não estava vivendo esse momento. Se esse meu filho, com essa doença difícil de lidar, se a gente tivesse diagnosticado ele no primeiro mês, quem sabe teria tido um tratamento e ele fosse mais saudável. Quem sabe se o pré-natal fosse melhor, eu teria um filho com uma saúde melhor também. Esse aborto espontâneo que aconteceu, e você fica aí: eu já vivi isso na minha vida. E aí a gente fica perguntando: se tivesse cuidado melhor, se tivesse ido naquela consulta, se tivesse trocado daquele médico, se tivesse feito isso, feito aquilo, e a gente vai adoecendo nessas inúmeras possibilidades diante da dura realidade que chega diante de nós. Eu não estou sendo nem um pouco insensível às dores da sua vida, que você pode estar dizendo para Deus: por que tem que ser assim? Mas eu quero que, nesta manhã, a presença doce do Espírito Santo vai pacificando a sua história diante da grande história da redenção e da ressurreição. É pegar todas essas histórias com inúmeras possibilidades e com o desejo que elas fossem diferentes, colocar isso na grande história. E aí a gente vai descansando. E aí quando Jesus chega diante dessa possibilidade, dentro do coração das irmãs, o que ele faz? O versículo 33 diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ou seja, ele sabe como a dura realidade mexe com a gente. A gente lida com um Deus que é totalmente Deus, mas é totalmente homem. Existe sensibilidade. Existe um Cristo que se comove, que o seu espírito se agita diante das nossas lágrimas.
que pergunta onde foi colocada a nossa dor. Ele pergunta no 34, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. É um Cristo que pergunta, cadê a sua dor? Onde está esse lugar? Qual o ambiente histórico? Em que dia da sua existência? Qual foi o horário? Onde está alojada a dor? Onde está esse dia que você fica o tempo todo martelando e na conversa comigo dizendo, se fosse diferente? Onde está esse lugar onde as suas lágrimas foram colocadas nos seus olhos e elas estão aí de maneira ininterrupta? Cadê? Me mostra a sua dor. Me mostra essa história que você não está conseguindo compreendê-la completamente, mas nas minhas mãos elas farão sentido. Onde você sepultou? Cadê o Lázaro da sua vida? Cadê aquilo que você gostaria que tivesse perto, que tivesse junto, mas de alguma forma não está? Eu não estou dizendo isso de maneira literal, quem sabe eu estou lidando com gente nessa manhã, que quando eu faço essa pergunta, sua mente viaja lá para o seu pai, lá no cemitério, está aqui, está alojado, está lá. É nesse luto? É aí, então traz aqui. E aí essa empatia, esse desejo dele de olhar, esse espírito que se comove, esse coração que se agita diante das nossas dores, esse Deus totalmente Deus, mas totalmente homem, ele não chega violando, arrasando, dando uma dura na gente, dizendo, onde já se viu um negócio desse, eu estou aqui, amigo de vocês, e vocês não compreendem, você acha que uma morte pode fazer, vocês estão me culpando da morte de lá? Não, ele chega, ele escuta, ele olha o choro. João vai nos dizer que ele vê a lágrima. Sabe o que é isso? Sabe o que é andar com Jesus que vê a lágrima da gente? Que quando eu choro, a lágrima é vista por Ele. Sabe o que isso significa? Esse choro que não é solitário. Sabe aquele choro que a gente chora no banho? Para que ninguém perceba a hora que a gente sai dali, que a gente chorou, então se mistura com o banho, a gente vai lavando, sabe, ele vê, ele olha, ele não chega arrancando a pedra e dizendo, vim aqui para resolver, não, há uma sensibilidade divina diante das dores que carregamos, há uma percepção das marcas que temos na alma. Isso é a beleza do Evangelho. É por isso que a gente tem essa presença, os olhos que contemplam lágrimas. Em uma sociedade da indiferença, em uma sociedade onde a gente não tem ouvidos para ouvir ninguém, não tem olhos para enxergar ninguém, não tem palavras de afeto para dirigir a ninguém, não tem mãos que abraçam ninguém, a gente vive a partir dos nossos desejos egoístas, a nossa espiritualidade muitas vezes está canalizada num processo de resolução dos nossos próprios problemas. Eu falo com Deus por causa da minha vida, eu me dirijo a Deus por causa das minhas angústias, tudo que eu faço em resposta da minha fé tem a ver com o bem-estar da minha própria vida, e a gente já não tem mãos para abraçar ninguém, não tem olho para enxergar ninguém, não tem boca para se dirigir de maneira acolhedora a ninguém, não tem ouvidos para ouvir ninguém, e aí a gente se depara com um Cristo que diz, eu estou aqui, os meus olhos te contemplam, os meus ouvidos se abrem. Ele não chega para dizer alguma coisa, ele chega para escutar alguma coisa. Ele não chega para dar uma palavra de ordem sobre uma realidade, ele chega para receber as angústias e as dores de Marta e Maria e daquelas pessoas que estão consolando essas mulheres. Ele se apresenta não como aquele que tem a última palavra, mas aquele que quer escutar as nossas palavras e dizer, eu te entendo. Como isso é significativo dentro do Evangelho da Igreja de Jesus, numa sociedade indiferente. A gente tem um Cristo que nos acolhe, que acolhe a nossa dor, que pergunta onde você colocou a sua dor, onde você sepultou,
Qual é a geografia das suas lágrimas? Você está entendendo? E aí João, ele fala 3 coisas que Jesus faz aqui. O versículo 4 diz: Senhor, vem e vê. E o 35 é como se fosse um silêncio divino. Em uma frase, para mostrar a sensibilidade, que diz: Jesus chorou. Ele vê, ele chora. E aí o 36 diz: então disseram os judeus: vede quando o amava. Ele vê, ele chora, ele ama. Se você me perguntar nessa manhã: pastor, onde está Deus quando eu sofro? Está te vendo, está chorando e está te amando. Pastor, onde está Deus quando a coisa em casa aperta? Está te vendo, está chorando e está te amando. Pastor, onde estava Deus quando eu recebi a notícia trágica relacionada ao meu pai e à minha mãe? Fica tranquilo. Ele estava te vendo, ele estava chorando com você e estava te amando. A nossa história repousa nessa sensibilidade divina. Aquele dia mais difícil, mesmo que você não era nem crente. Você nem imaginava estar aqui um dia. Esse negócio de relação com Deus estava tão perdido, e você viveu aquele dia, aquela geografia, onde algo foi sepultado. Você pode perguntar: mas nesse dia onde eu nem sabia que ele existia, onde ele estava? Estava te vendo, estava chorando e estava te amando. Alguns, nesse processo todo de pandemia, de cálculo de morte, eu sei que a igreja que sofreu isso, e a gente pode perguntar: onde Deus está em meio a tudo isso? Cadê Deus para explicar todo esse ano difícil? Ele está aí, vendo, chorando e amando. Um dia Israel vivia um drama muito difícil. E Elias foi consultado pelo rei para saber onde ele estava. E ele diz: eu estou aqui, no meio das dores do povo de Israel. E Elias estava nas ruas, vivendo a angústia do seu povo, como um retrato físico de onde Deus estava. Deus está na dor. Deus está na dor do nosso coração. E Ele está nos amando. Aí o versículo 37, eles vão dizer: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Essa é a pergunta. Se ele está, pastor, se ele está aí, ele não podia fazer diferente? Quem nunca falou isso para ele? Já que o Senhor me ama, o Senhor gosta de mim, o Senhor é todo bom, todo poderoso, por que isso tem que acontecer? Se ele é tudo isso, é a grande pergunta filosófica: ou ele é todo bom, ou ele é todo poderoso. Ele não pode ser as duas coisas, porque sendo todo poderoso, ele não resolve todas as coisas, então faz com que ele não seja todo bom. Ou sendo todo bom, ele não é todo poderoso, porque essa natureza bondosa não faz com que ele seja capaz de resolver todos os dilemas. Ou ele é uma coisa ou outra, não é isso. Ele é todo bom, e ele é todo poderoso, mas a gente vive com essa angústia do 37, e ele não podia fazer as coisas diferentes.
Ele não podia fazer com que as coisas tivessem um novo rumo, um novo lugar, um novo jeito de ser. Não. Sabe por quê? Porque a nossa história não é explicada nem na vida e nem na morte. Ela é explicada no quarto dia. Ele não explica a nossa história a partir da realidade de ser um Deus operacional, que o tempo todo vai brotando milagre, fazendo acontecer, e vai fazendo uma festa, e o que você quer? Não, está aí, está aí. E ele fica como se estivesse nos presenteando com milagres diariamente. Ele não explica a história a partir dessa questão operacional. Ele explica a partir da realidade que Ele é, a ressurreição e a vida. E no quarto dia, todas as histórias são explicadas. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Que a história de Lázaro é um símbolo da explicação de todas as nossas dores, de todas as nossas angústias, de todos os nossos sofrimentos. Porque no quarto dia, Ele está vivo. E é nessa história da ressurreição e a vida que eu amarro as minhas dores. Eu coloco as minhas angústias. É nessa história que eu sou acolhido. É nessa história que eu sou consolado. É nessa história do quarto dia que Ele chega, como a ressurreição e a vida, que eu pego todos os meus dias e jogo aí, dizendo, está tudo explicado. Está tudo resolvido. Nesse dia, onde dos meus olhos são enxugados toda lágrima. Nesse dia, do meu coração é arrancada toda dor. Mas é nesse dia que eu preciso ver a explicação de Deus em relação às minhas inúmeras possibilidades de uma realidade diferente. É no quarto dia que eu mostro para Ele a geografia da minha dor, e nesse lugar há consolo. A história que nós vivemos com o Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo a partir da graça, não é explicada olhando somente nesse tempo, enxergando somente nesse espaço, enxergando a partir do nosso relógio. A história que Deus explica para a gente, diante das dores que carregamos, ela é explicada pelos olhos daqueles que enxergam a partir da eternidade. De um lugar, de uma esperança, de uma vida que nos foi dada, de um lugar para onde a gente está indo. É nesse lugar que a gente coloca toda a nossa geografia de dor e toda a nossa angústia. Ele se aproxima e no quarto dia, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e vocês contemplarão isso de maneira plena no quarto dia. Isso daqui é um símbolo do que vai acontecer numa manhã de domingo. E para todos aqueles que creem em mim, terão a sua vida explicada no quarto dia. Terão a sua vida consolada no quarto dia. Terão a minha presença de maneira permanente no quarto dia. Escutarão dos meus lábios, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas é no quarto dia que as nossas dores são explicadas. Essa manhã é a manhã do quarto dia. Essa é a manhã onde a gente experimenta da sua presença. É a manhã que pelo pão e o cálice a gente recebe a presença mística de Jesus sobre as nossas vidas. Ele está aqui. E Ele é a ressurreição e a vida. Amém? São essas coisas que eu gostaria de dizer a você nesta manhã. Se você entendeu que Deus já falou com você, está tudo resolvido. Está tudo certo. Se você quiser escutar um pouquinho mais, você pode pegar o primeiro culto, deve estar por aí, né? Está lá, está certo. Mas a gente vive com essa angústia do ser. Mas no Evangelho de Jesus a gente não vive mais explicando a vida pelas inúmeras possibilidades de uma realidade diferente. No Evangelho de Jesus a gente vive a presença dEle. E onde Ele está quando eu sofro, Ele está vendo. Ele está chorando e Ele está amando. Ele não está para resolver os problemas emergenciais do agora, porque existe uma resposta que Ele dá só no quarto dia, e a resposta que Ele dá é completa, a resposta que Ele dá é plena,
E ela só pode ser experimentada e vivida a partir desse entendimento para onde Ele nos jogou, de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos colocou. Ele tirou desse lugar onde Ele chora com a gente, onde Ele nos vê e Ele nos ama, e nos coloca nesse quarto dia. Mas enquanto a gente está aqui, Ele também não fica aqui com a sua insensibilidade, provocando a gente, dizendo que a gente está totalmente errado. Não, Ele está com a gente aqui. Mas Ele pega a gente e diz: vem cá, deixa eu dizer como a sua dor é resolvida, como as suas lágrimas são resolvidas, como a sua angústia é arrancada, como o seu luto é consolado. É no quarto dia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tire a pedra, chama para fora, porque o quarto dia chegou. Quem sabe você está carregando uma dor aí de muitos anos e tentando explicá-las a partir da realidade do segundo, do terceiro dia. Mas hoje, pela fé em Cristo Jesus, Ele te conduz para esse novo lugar, para esse novo ambiente, onde tudo está explicado, por causa dEle, por meio dEle e para Ele. Amém? Aplauda o Senhor e coloque-se em pé. Feche seus olhos. Onde está a sua dor? Onde foi que você sepultou a sua dor e aquilo que provoca as suas lágrimas e a sua angústia? Mostra para mim, porque eu estou te vendo. Eu sou sensível ao que você faz e eu te amo. Mostra para mim. Abra o seu coração agora e diga ao Senhor Jesus onde você colocou a sua dor e a sua angústia. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos arranca desse lugar onde é difícil explicar todas as coisas, onde o coração da gente entristece, onde a dor chega. E o Senhor nos joga para esse ambiente onde a gente vive a declaração que o Senhor é a ressurreição e a vida. E nesse lugar as nossas lágrimas são consoladas, o nosso coração é fortalecido. Que isso aconteça nesta manhã. Que ao comermos do pão e bebermos do cálice, a gente possa declarar a vida do Senhor invadindo o nosso coração. Obrigado porque o Senhor não é insensível. Obrigado pelo seu amor que nos constrange. E obrigado pelo teu cuidado em todo o tempo, mesmo quando a gente não compreende o que está acontecendo. O Senhor está cuidando da gente. E a nossa vida tem como finalidade glorificar o Senhor em todo o tempo, em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém.